Opa, tudo tranquilo com todo mundo, né? Beleza, todo mundo jóia. Bem, eu vou dar continuidade hoje à hidrostática, tá? Paramos na aula anterior em empuxo, tá? Princípio de Arquimedes, tranquilo? O que foi dito então na última aula aí, tá? Eu coloquei três situações aqui, né? Com três esferas de mesmo volume, certo? Discuti coloquei, né, três esferas idênticas, né, de volumes idênticos, perdão. A massa eu não faço ideia. Densidade, né, só coloquei o conceito de densidade aqui, né, e discuti três coisas, tá, importantíssimas aí foram discutidas, tá. A primeira delas, né, não exatamente nessa ordem, mas uma delas foi isso aqui, que é o empuxo de cada uma delas, tá certo? Considerando que o empuxo é igual ao volume deslocado, eu analisei o volume deslocado, né? Aqui foi só a metade do volume que foi deslocado, aí nas outras duas situações 100% do volume foram deslocados, tá certo? 100% do volume foi deslocado, tá? Vou colocar aqui volume deslocado, tá certo? E aqui eu estou falando do volume deslocado. Então, quando eu falo aqui de volume deslocado, o VD aqui, ó. Então aqui foi 50% e os outros dois foi 100%. Os volumes são iguais, aí eu discuti sobre o empuxo, falando que como o empuxo é igual ao peso do volume deslocado, todos deslocaram, todos não, perdão, o 2 e o 3 deslocaram o mesmo volume, né? Deslocaram o mesmo líquido. Se eles deslocaram o mesmo líquido, então vai pesar o mesmo tanto, né? Beleza. Então essas duas aqui, ó, tá? Eu considerei iguais, né? Esses dois impulsos aqui eu considerei iguais, beleza? E o primeiro, como só deslocou, né, volume deslocado, foi apenas a metade, então eu estou deslocando a metade dos outros dois, né, do mesmo líquido, então ele teria o menor impulso, certinho? Só voltar. Então é o seguinte, quanto maior a profundidade dessa esfera, maior é a pressão que ela está sujeita. Se alguém perguntasse aqui, tá? Não, me ocorreu agora por causa da pergunta, né? Mas quando eu estava explicando, pensando em questões cobradas, eu não lembrei de nenhuma questão que já cobrou esse tipo de coisa. Por exemplo, a pressão que a esfera 3 está sofrendo é maior do que a 2, sem dúvida, né? Porque tem a pressão de fora mais a pressão do líquido que está acima da esfera. Então, a maior pressão, né, a menor pressão seria 1, a pressão intermediária aí seria o 2 e a maior pressão seria o 3. Bacana. E talvez você poderia pensar, não vou falar que é a origem da pergunta, né? Mas vou te perguntar aí. Mas quanto maior a profundidade, essa força não vai mudar, essa força não vai aumentar, porque quanto maior a profundidade, maior a pressão. Concordo, tá? Só que a origem dessa força, do empuxo, né, como eu tinha até colocado aqui na última aula, é a variação da pressão. Como assim? Eu comparo a pressão do ponto mais alto do objeto e do ponto mais baixo do objeto. Essa distância aqui, ó, ela é fixa em todas elas, né? Que o volume é o mesmo. Então a diferença de pressão entre o ponto baixo e o ponto alto é a mesma. Então por isso que o empuxo, tá? Ele não, a partir do momento que você está 100% submerso, não interessa mais onde você estiver aqui, o empuxo é o mesmo. É lógico que aqui é uma situação um pouco diferente, que a gente vai observar, porque afundou, encostou no chão. Então surgiu uma força extra aí, né? Uma normal, né? Porque encostou no chão, certo? Mas até então, a força, o empuxo é exatamente o mesmo a partir do momento que você está totalmente submerso. Eu só coloquei um aqui como menor, porque se for comparar essas diferenças, né? O ponto mais baixo aqui, a pressão no ponto mais baixo, e a pressão aqui no nível da água, né? Porque só a metade que está dentro da água, eu tenho uma diferença de pressão menor, né? A metade, na verdade. Por isso que o empuxo vai variar do 1 para o 2, mas do 2 para o 3 não vai variar. Melhorou um pouquinho a ideia aí, Maria Eduarda? Melhorou, entendi Melhorou? agora. Então a Uhum. profundidade aqui vai influenciar na pressão.
Eu poderia até comentar um quarto caso aí, né? Porque o segundo foi falado sobre a densidade. Isso aqui eu vou voltar rapidinho, tá? Mesmo que tenha sido tranquilo para todo mundo, eu vou voltar e comentar de uma forma um pouquinho diferente, que talvez vocês achem até mais fácil, tá? E a terceira questão, né, foi comparar o empuxo com o peso do objeto, né? Porque uma coisa é falarmos do peso do líquido que eu estou deslocando, outra coisa é falar do peso do objeto, né? E uma quarta coisa aqui, vamos dizer assim, né, seria a pressão, né? Falar da pressão que cada um está sujeito, né? Então vou ter que escrever aqui porque já usei P demais, né? Que é a pressão do carinha 1, né? Ela é uma pressão menor, porque ele é o que está, parte dele inclusive está sujeita à pressão atmosférica, né? Que está do lado de fora aqui. Pressão 2, né? Pressão 2 aí, então é menor que a pressão 2. E a pressão 2, né, porque eu estou aqui no meio do líquido, ela é menor do que a pressão do 3. Tá certo? Do que a pressão do carinha 3 aí. Tá certo? Então, seria uma quarta coisa que eu poderia perguntar aí, ok? Beleza, esse último aqui, tá? Vou fazer ele bonitinho aqui. Tem a força-peso. Tem a força-peso aqui. Vou tentar exagerar um pouquinho nela aqui, tá? Bem, vou colocar a força-peso aqui no carinha 3. Exagerei um pouquinho mais na força-peso, né? Porque, bem, é o cara que encostou no chão. Ele chegou a encostar aqui, né? Ele está sujeito a empuxo, claro que ele está sujeito a empuxo, né? Ele está sujeito a uma força de empuxo aqui, tá certo? Do mesmo tamanho do 2, tá? Vou até colocar da mesma cor do 2 aqui, do mesmo tamanho do 2, só que tem uma terceira forçazinha aqui, ó, atuando sobre ele, que como ele encostou, né? Ele encostou no chão, aí tem uma terceira força atuando sobre ele, que é a normal. Porque ele tem uma terceira força aí na brincadeira, porque ele encostou no chão. Então tem uma força normal aqui, ó. Tá ok? Tem o empuxo, né? Lógico, igualzinho o 2. O empuxo 3 é igualzinho o 2, né? Porque deslocou o mesmo volume. E o peso aqui é um pouquinho maior. Com certeza essa esfera aqui é a esfera de maior densidade, né? Que nós comentamos aqui antes. É a esfera de maior densidade. Então esse aqui é o peso. Tá? Eu olhando para esse sistema aqui com 3 forças, que conclusão que eu tiro? Bem, a única força que está para baixo é o peso, então ela é a força que tem que equilibrar as outras duas. Então, ela tem que ser igual ao empuxo, que está para cima, mais, que é um tipo de força de contato com a água, só que eu expliquei que ela vem dessa diferença de pressão, né? A diferença de pressão no objeto, né? Não a questão, né, volto a dizer, da pressão do líquido, né? Quanto maior, mais eu afundar aqui, maior é essa diferença de pressão, não. Maior é a pressão, mas o que adianta? A diferença que é graças a esse raio da esfera vai ser sempre a mesma. Então, eu estou equilibrando. Força-peso é igual a força do empuxo mais a normal. Eu estou querendo comparar normal com o peso do objeto, como eu fiz aqui, ó, né? Na primeira situação, eu percebi que são iguais, porque está em equilíbrio, todas estão em equilíbrio, né? Na segunda situação, eu concluí que são iguais, e na terceira surgiu uma forcinha a mais aí, né? Essa forcinha a mais aí mostrando que o peso é bem maior. Então, se eu for olhar para o empuxo, tá? Dá uma olhadinha para o empuxo aqui, o que acontece? Como que ele ficou? Ele ficou o peso, eu só passei a normal para lá, menos a normal. Então, olha só, o empuxo ficou
o peso menos alguma coisa, tá? Ficou o peso menos alguma coisa, tá? Por isso que eu cheguei à conclusão, então, que o empuxo, nesse caso aqui, ele é menor do que o peso do objeto. É colocar aqui 3, que é o peso do objeto, tá? Então eu cheguei a essa conclusão, tá? Porque tem uma força a mais. Na do meio, nas duas primeiras, não tinha nenhuma força. As únicas forças que existiam, né, que existem, perdão, é a força peso e o empuxo. Como elas têm características, né, de sentidos opostos, ok? Então, só tinha elas mesmo, são iguais. Nesse caso, como surgiu uma força a mais, que é a normal, então o meu empuxo ele é menor, tá certo? Então, essa daqui seria meu quarto item, vamos dizer assim, né? Meu quarto item aí que eu posso extrair de uma situação como essa daqui. As situações mais comuns são essas aqui, tá, gente? Discutindo situações como essa daqui, eu vou mostrar uma aplicação, tá? Às vezes não tem muitos exercícios desses aqui no material de vocês, mas é uma coisa que cai bastante, tá? Para falar da densidade, para falar do empuxo e também para falar do empuxo comparado com o peso, né? Isso é importante também, tá certo? Bem, isso aqui foi o que eu havia falado ontem, 1, 2 e 3, tá? Tava faltando concluir o item 3 aqui. O item 4 surgiu de perguntas, ok? O item 4 aqui surgiu de perguntas, tá? Mas é importante, sim, muito importante, tá? Ajuda no entendimento aí, tranquilos? Tranquilamente, né? Mas uma outra maneira de discutir sobre a densidade, tá? E usar um pouquinho do conceito de empuxo é essa daqui. Peguei as mesmas situações, coloquei lá as forças envolvidas novamente. É bom que a gente enxerga aqui com mais clareza, né? Coloquei que força peso do objeto e o empuxo. Força peso do objeto e empuxo, força peso, né? E a normal e a força do peso do objeto aqui, tá? Já discuti sobre o empuxo, agora eu vou só discutir sobre a densidade, tá? O empuxo ele é fisicamente, perdão, não era isso que eu queria falar, baseado em leis de Newton, são duas forças totalmente diferentes, tá? O empuxo e o peso do objeto, tá? Em qualquer uma delas. O empuxo ele é igual ao peso do volume que você desloca. Então o peso só é igual, né, ao peso do volume que você desloca. Aqui eles são duas forças distintas, ok? Beleza. Então eu vou comparar isso aqui, tá? O que é empuxo, tá? Empuxo, como eu disse, né, é o peso do volume deslocado. Então ele é um tipo de peso, tá? Só que é o peso do fluido que você está usando, tá? Do fluido que você está usando. No nosso caso aqui, a água, tá? Então, quando eu falo que ele é mg, ele é um mg da água, tá? Então, o meu empuxo, colocar ele aqui bonitinho aqui a fórmulazinha do meu empuxo, ele é no lugar da massa, tá? Como eu não trabalho com massa, né? Como é que eu vou saber a massa que eu tenho dentro de uma piscina, né? Dentro de um lago? Não tem como. Então eu trabalho com densidade vezes volume, que é a mesma coisa de massa, porque volume é o volume deslocado, né? Isso eu consigo descobrir, tá? A densidade, lógico que eu consigo, tabelado. E o volume nunca vai ser o volume, a quantidade de água no recipiente, não. É o volume que você desloca. Então é o volume deslocado. Eu vou dar uma atenção maior para esse conteúdo, tá? Porque eu não vou cobrar ele em prova, né? Só na atividadezinha em algum momento dessas 3 aulas aí, beleza? Tranquilos. Então, vou lá no meu conceito de empuxo, já que eu deixei isso aqui bem claro, né? Então, vai ser a densidade do líquido, volume do líquido e aceleração da gravidade. Beleza. Então, eu vou comparar o empuxo e o peso de todo mundo. Então, situação 1.
Densidade de quem? Do volume que eu desloquei. Então, isso aqui é a densidade da água, tá? Vezes o volume que eu desloquei. Ah, só desloquei a metade, cara. Tá? Ah, não tem número, não tem não, mas aí só desloquei metade. Vezes o G, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, tá muito, tô num lugar ruim aqui. Beleza. Isso aqui vai ser igual, isso aqui foi empuxo, né? DVG, empuxo. Beleza. Densidade, muito importante isso aqui, ó. Comum a gente confundir. Densidade, como eu estou falando de empuxo, densidade do líquido que eu desloquei. E do lado de cá? Do lado de cá é peso também, tá? É peso também. O que é peso? É mg também. Só que eu não falo de massa, não mexo com massa. Eu mexo com a densidade do objeto, né? Então vai ser a densidade do objeto, o volume do objeto, só que o volume do objeto é V, né? Não é volume deslocado, mas é o volume dele, coitado. Vezes G. Então, posso cortar G com G, tá certo? E posso cortar V com o V aqui, ó. Aí o que sobrou? Sobrou densidade da água, tá certo? Dividido por 2 aqui, né? Porque o 2 passa dividindo, que é igual a densidade do líquido, do objeto. Então quer dizer que a densidade depende de como é que você quer analisar aqui. Do objeto é menor, já dá para ver aqui, né? Que do objeto é menor, ele é da água dividido por 2, né? Ou a densidade da água 2 vezes maior que a densidade do, do objeto. Então é um jeito de você comparar também, tá? A densidade aqui da água com o objeto. É uma maneira de fazer isso, tá? Uma maneira bem precisa, né? Você não vai errar nunca. E eu posso fazer a mesma coisa nos demais. Os outros dois, né? Esse aqui, por exemplo, vai ficar a densidade do líquido, vou colocar Lzinho aqui para facilitar, vezes o volume deslocado. Só que nesse caso aqui, o volume deslocado coincide com o volume do próprio objeto, porque eu desloquei 100% da água, né? 100% da água aqui, ok? Então, só deslocando aqui um pouquinho. Então, nesse caso, vai coincidir. Então, do outro lado, eu vou ter o peso do objeto. O que é o peso do objeto? A mesma coisa. É a densidade do objeto. O volume dele é sempre V, sempre, em todos os casos, né? Vezes G. Tá? Só tem 10 minutinhos, eu achei melhor, tá? Pra vocês descansarem no final. A gente emendar aqui, tá? E no mesmo link, né? Eu coloquei as 3 aulas no mesmo link. Aí eu acho que é melhor a gente emendar aí, que vocês vão descansar um pouquinho mais no final lá. Então, posso cortar G com G e posso cortar o volume com o volume, porque nesse caso aqui coincide o volume deslocado com o volume do próprio objeto. Então, o que sobrou? Sobrou que a densidade do líquido, né, da água, é igual à densidade do objeto. Aí eu faço o seguinte Ah, comentário. Opa, pode falar. eu não entendi por que que no primeiro o volume divide por 2 e nesse aí não. Vamos lá então. Que esse aqui vai passar em 2 perguntas, né? Essa agora e uma outra que surgiu antes, né, de Maria Eduarda. Bem, olha só. É Por... Tayane, viu? Tá que Maria Eduarda tinha perguntado antes. Beleza. Tayane, seguinte. é, Aqui eu coloquei do lado de cá, eu coloquei do lado de cá corresponde ao empuxo, né? Ou seja, informações sobre o líquido, apenas sobre o líquido, tá? Tá aqui. Informações relativas ao líquido. Então, quando eu coloquei essa bolinha aqui, o que aconteceu? Ela não afundou e ela só deslocou, né? Só pegou aqui, ó. Só a metade do líquido dela entrou na água, tá? E talvez para ilustrar um pouquinho mais, né? O empuxo o conceito foi elaborado, vamos dizer assim, não surgiu assim, mas enfim, ele foi elaborado da seguinte maneira:
Imagine que eu estou colocando um objeto dentro da água e o líquido está prestes a derramar. Quando eu coloco o objeto aqui, aqui o objeto ficou totalmente submerso. Então ele tirou um volume idêntico ao dele, expulsou para fora. Então se você antes de colocar na água, você percebeu que tinha 4 newtons, né? E depois você colocou ele totalmente na água, você percebeu só um, conseguiu medir só 1 newton. Aí você fala, mas calma aí, cadê os outros 3? Os outros 3 tá aqui, ó. Corresponde à água que foi deslocada, certo? Corresponde à água que foi deslocada, beleza? Então acontece que aqueles 3 newtons que você notou a diferença aqui, eles correspondem ao volume deslocado. Então assim que você desloca um volume, vou dar nome a esse volume aqui, um volume que tem um peso de 3 newtons, a água passa a exercer em você uma força de 3 newtons. Né? Cadê os 3 newtons que estavam aqui? Então, a água vai exercer essa força em você. Então, o empuxo é uma força, só que é uma força igual ao volume que você desloca, certo? Beleza. Então, vou emendar uma coisa na outra. Esse conceito não é simples e quanto mais a gente discutir aqui, perguntar, melhor ainda. Bem, então eu percebi que quando eu coloquei esse objeto aqui, eu só desloquei a metade do volume, certo? Então, a força que o líquido vai exercer aqui corresponde só à metade do volume. Mas aí, no caso, eu só desloquei a metade do volume. Por isso que eu coloquei aqui, ó, V dividido por 2. Eu coloquei só a metade do volume que foi deslocado aqui. E nos outros dois, como está 100% submerso, eu desloquei todo o volume. Todo o volume correspondente à esfera deslocou. O que não fica bem, mas vai ficar lá no aplicativo, é que aqui, nessas duas situações aqui, o nível do líquido aqui deveria ter subir um pouquinho, né? O nível do líquido aqui deveria ter, deixa eu deixar um azul um pouquinho diferente aqui, deveria ter subir um pouquinho. Né? Como que você entra num lugar, né? Entra numa banheira, entra numa a piscina é difícil a gente notar, né? Mas como que você entra numa banheira, por exemplo, e o nível da água não sobe? O nível da água vai subir um pouquinho, por quê? O que não tinha na água passou a ter, que é o corpo do objeto, ou a gente que entrou ali. Então você eleva o nível. Esse nível que a água aumentou um pouquinho aqui, ó, é o volume do próprio objeto, certo? Por isso que, graças a essa água que você deslocou, surge essa força, né? Que é o empuxo. Se a gente pegar aquelas bolas, né, de criança, aquelas bola grandona, não de futebol, mas aquela grandona que o pessoal gosta de brincar em piscina, e afundar, você até nota uma dificuldade em afundar, porque o volume dela é muito grande, né? O volume é enorme e ela é muito leve, né? Então, você custa colocar ela dentro da água. Por quê? Porque ela está deslocando um volume muito grande. Quando você solta, ela dá um pulão, né? Por quê? Porque o empuxo é muito grande, porque ela desloca muito, muito. Essa força ficou errada conceitualmente, um pouquinho maior do que deveria ter ficado. Ok? Tayane, melhorou um pouquinho aí? Aham, entendi agora. Obrigada. Tá? Então Ah, Oi. tipo assim, eu entendi as fórmulas e tudo, as continhas, tudo que você fez. Só que, por exemplo, eu penso que se a densidade da esfera for igual à densidade da água, ela não afundaria, não afundaria, porque, tipo, eu achei que ela ficaria flutuando e não deslocaria nenhum volume. Entendi. Mas matematicamente, tá? Se ela ficar flutuando, como foi a situação 1, né? O volume deslocado aqui não for o mesmo, né? Do próprio objeto aqui, né? No final das contas, minha densidade não vai dar a mesma. A única forma da minha densidade ser a mesma, né? Se os volumes forem iguais, entendeu? Agora, você pode pensar, talvez ajude
o entendimento, a percepção aí que, como a densidade é a mesma, meio que ele se mistura no líquido, né? Um barco ele não vai afundar, porque se você for olhar individualmente os materiais que foram utilizados para fazer ele, quase todos têm a densidade maior que a da água. Mas como o fato dele, como ele ocupa, perdão, um volume absurdo, um volume muito grande, né? Então, quando eu vou pensar na densidade de um barco, que fica uma parte, eu estou tentando fazer uma analogia aqui, não sei se eu vou ser feliz, quando eu faço uma, quando eu vou olhar a densidade do barco, né? Ele tem uma densidade bem inferior, bem pequena, comparado com a água, né? A densidade dele é bem pequena, porque ele ocupa um volume muito grande. Então, o volume do barco é absurdo, né? Por isso que a densidade dele cai tanto. A massa dele, nem vou discutir, que a massa dele é toneladas e toneladas, entendeu? Você pegar um cruzeiro, então, tá? Não estou falando do time, não, coitadinho. Mas do barco, o que vai acontecer? Ele vai ter uma massa absurda de centenas de toneladas ali, e no entanto vai ter uma densidade bem menor do que a água. E uma grande parte tem andares e mais andares, né? Se você for olhar, de apartamento num cruzeiro ali que está acima do nível da água. Então é um volume muito gigantesco, né? Agora eu exagerei. Gigantesco, né? Ele é um volume absurdo. Então, por isso que a densidade fica menor. Então, o único jeito de ter a mesma densidade da água é meio que se misturar com a água. Eu só me misturo com a água quando eu estou 100% submerso. Tranquilo? Vai clareando um pouco, tá? No Aí, por final, exemplo, se, pode. se fosse, se a esfera, no caso um ali, se ela não tivesse nem metade submersa, tipo, ela estivesse totalmente flutuando, igual esse exemplo dessa bola que você deu, de piscina, sabe? Sim, Que fica sim, totalmente por cima. Aí, nesse caso, a basicamente. densidade do objeto seria menor do que a da água? Muito menor. Bem menor que a Entendi. da água. Tá? Bem menor mesmo. Ele deslocou um volume muito pequeno. Aí você for olhar, ele é um quê? Um pouquinho de nada de plástico, né? Com uma quantidade absurda de ar que tem uma densidade muito baixa. Então por isso que ele desloca quase nada, né? Quase nada. Beleza? Então, qualquer momento vai cair o link aí, vocês voltam no próximo, tá, gente? E esse último aqui, ó, que eu acho que não vai dar tempo, mas eu tenho, tá? Eu não vou montar a equação toda, mas você percebeu que o empuxo é menor do que o peso, né? Porque tem duas forças para cima. É que aqui eu já percebi que o empuxo é menor do que o peso. Eu vou colocar aqui que empuxo é menor. Que o empuxo na situação 3, tá? Ele é menor do que o peso. Peso do objeto, tá? Eu vou trabalhar com esse sinal aqui, tá? Então, quer dizer que a densidade, o que é empuxo? Densidade do líquido, né? Lógico. Vezes o volume que você desloca, que no caso do 2 e no 3 é a mesma coisa, tá certo? No caso do 2 e o 3 é a mesma coisa, tá? E o G, que toda hora eu corto ele aqui, que é menor que o peso, que é a densidade do objeto, que é 3, o volume do objeto, que é sempre o mesmo, e o G. Então, na verdade, isso aqui não vou nem discutir, vou cortar. E o volume, tanto do 2 quanto do 3 que eu desloquei é o mesmo. Então, corto o volume também. Aí eu chego à conclusão, né, que a densidade do líquido, aqui no caso da água, né, é menor do que a densidade do objeto. Ô, Matemática. Carlos, Oi, pode falar. você pode explicar de novo, por favor, por que que você colocou no um e no 2 que a densidade, uma fórmula ali ia ser igual a outra e nesse aí você colocou menor? Sim, eu fiquei até um pouco desconfortável em fazer isso, porque matematicamente eu não, né, não é muito usual, né? Hoje eu vou dar atividade valendo ponto todo dia, que todo mundo participa, hein? Muita gente participa. Olha só que beleza. Então, assim, é, aqui eu igualei, tá? Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. Eu igualei, tá? Porque só tinha essas duas, as únicas forças as únicas que existem aqui no sistema um e no 2 são as forças peso, que não tem jeito, né? Todo objeto aqui. E como eu estou em contato com a água, eu tenho o empuxo.
Aqui eu tenho um empuxo pequeno porque eu não estou totalmente em contato com a água, e aqui eu tenho um empuxo maior, o maior possível, né? Porque aqui eu tenho todo o contato que eu poderia ter com a água, 100% do meu volume está dentro da água. Então, nesses dois casos aqui, eu igualei, né? Eu igualei de um lado o peso da água que eu desloquei, do outro lado, na verdade, tudo bem que do nosso lado esquerdo aqui eu empuxo toda a vida, né? Só que é um peso do volume que eu desloquei, e do outro lado é o peso do objeto, 1, 2 e 3. Então eu igualei, na verdade, os dois pesos, né? E cheguei à conclusão que no primeiro eu coloquei só metade do volume, porque eu não estou totalmente em contato com a água. E no segundo eu coloquei o volume todo. E esse aqui eu coloquei essa desigualdade, vamos dizer assim, né? Eu coloquei que o empuxo ele é menor que o peso. Mas lembrando aí, né? Ele, como que seria o equilíbrio aqui, né? Entre essas forças aí, né? Ou seja, se eu somasse todo mundo, já que está em equilíbrio, para achar zero, o único jeito de fazer isso é o peso do o peso 3, né, do objeto, é a única força que está para baixo, ou seja, ela é igual ao empuxo que está para cima, ok? Mais a normal. Então, o que é o empuxo, na verdade? Se você passar a normal para o lado de cá, vai ficar o peso menos a normal. Tem que fazer o peso menos a normal para conseguir chegar na onde? No empuxo. Né? Por isso que eu já coloquei aqui de cara que o empuxo é menor do que o peso. Até mesmo porque eu não consegui segurar ele lá em cima, nem no meio do líquido. Eu não consegui, ele acabou encostando aqui no fundo do recipiente. Então quer dizer que ele tem uma força-peso bem superior ao, ao meu empuxo. Então eu coloquei que meu empuxo é menor. Por quê? Porque eu queria saber se a densidade do meu líquido era menor. Então eu coloquei empuxo é menor que o peso. Sempre que encostar lá no fundo, isso aqui vai acontecer, né? E aí, na verdade, quando não é igual, né? Na verdade é menor. Maior não pode ser. Então, quando não for igual, eu posso guardar assim também. Vai ser menor, porque ele vai encostar lá no fundo. Então a densidade da água é bem menor do que o do líquido, ou seja, do que o objeto. O objeto é muito denso, por isso que ele precisou encostar no chão e surgir uma terceira força na brincadeira aí para tentar equilibrar o sistema, porque a água sozinha, como foi no caso 1 e 2, não conseguiu equilibrar. Melhorou aí? Mas eu não tô entendendo, tipo, porque você tá usando o peso do objeto ou o Do, peso da água deslocada? os dois. O peso do volume deslocado é esse cara aqui, ó, né? Do volume, eu vou chamar de VD, né? É esse lado aqui da desigualdade, ó. E do outro lado é o peso do objeto. Eu sempre fiz isso. Do lado de cá é sempre o peso do volume que eu desloquei e do outro lado é sempre o peso do objeto. Só que Mas o aqui peso do volume que você deslocou, então, vai estar no trem do empuxo? ele é o próprio empuxo. Ele que é responsável Ah, pelo tá. empuxo, tá? Ele que é responsável pelo empuxo aqui, ó, né? O empuxo é igual ao peso do volume que você desloca, né? Que pode ser igual ou não ao peso do objeto, que é outra coisa. Eu nem sei de qual material foi feito esse objeto, na verdade, né? Eu não sei se o último é ferro, poderia ser ferro, o primeiro poderia ser madeira, né? Esse aqui é difícil ter que pensar numa alguma coisa que tenha densidade igual à da água. Então melhorou aí um pouquinho. Então eu estou comparando o peso do volume deslocado com o peso do objeto. Só que o peso do volume deslocado, ele tem um nomezinho especial que ele é o próprio empuxo, né? E o outro é o peso que eu estou acostumado mesmo do objeto. Mas é, a grande dificuldade desse conteúdo é perceber essa quantidade. Tem densidade demais. Eu falo da densidade do líquido e falo da densidade do objeto. Eu falo do peso do volume deslocado e falo do peso do objeto. Então eu falo demais de uma mesma unidade, só que em contextos diferentes. Eu falo do volume que eu desloco, mas eu falo do volume do objeto também. Então acho que é isso que torna o conteúdo, né, mais pesadinho. Melhorou agora?
Melhorou, mas ainda não tá 100% Não não. tá, não, Assim, né? eu tô com um pouco de dúvida nessa matéria, mas pode continuar explicando, que eu acho que eu vou entender. Eu acho que na próxima explicação, é que eu vou usar o aplicativo e refazer alguns desses raciocínios aqui, talvez vai melhorar um pouco, tá? Eu acredito que vai melhorar bastante, na verdade. Beleza? Bem, aqui eu falei dessa situação, desse tipo de situação. Antes de eu pular para aplicação, eu vou dar um pulinho no aplicativo, eu vou tirar a atividade avaliativa de lá, só que não é agora, tá beleza? Eu vou só encerrar a primeira aula, na verdade, né? Eu estou na segunda, mas eu vou só encerrar a primeira aula, beleza?